Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, que alegria mais uma vez entrar na sua casa com o programa ABC do Espiritismo. Hoje uma entrevistada especial. Tenha certeza que da mesma forma que eu gostei muito de ter convidado e ela ter aceitado o nosso convite, é a nossa querida irmã que hoje reside em Londres. A nossa irmã é presidente do Bezerra de Menezes Spirit Society. A nossa irmã Marlene Marques, presidente daquela instituição. Você vai conhecer um pouquinho as lutas, as dificuldades do que é dirigir um centro espírita em Londres. Antes disso, tudo bem com você, Marlene? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui, compartilhando desse momento tão especial e agradecendo a oportunidade, porque pela primeira vez eu estou participando de um programa na TV Mundo Maior e espero que todos me perdoem por alguma falha. Marlene, nós gostaríamos de saber um pouquinho, a gente sempre gosta de conversar com o entrevistado, para conhecer um pouquinho o seu trabalho, um pouquinho a sua ida para a Inglaterra e um pouquinho do trabalho que você desenvolve lá e as dificuldades que tem. Primeiro, como que você começou o Espiritismo? Eu comecei o Espiritismo porque eu tinha uma busca interior de ter um encontro acreditando na reencarnação, que a morte não existia, mas eu fui por várias religiões, até que um dia eu ganhei de presente o livro Nosso Lar. E ali eu me encontrei. E comprei todas as obras e comecei estudando em casa. 2 meses depois já tinha lido tudo e procurei um centro. E assim eu fui aprendendo, sempre como aprendiz. Nós somos aprendizes eternos da vida, né? Marlene, você conheceu o Espiritismo aqui no Brasil, já que você é do Rio Grande do Sul, ou você começou o Espiritismo em Londres? Que nós vamos entrar um pouco mais à frente sobre a questão de Londres. Não, eu conheci o Espiritismo aqui no Rio Grande do Sul e há muitos anos, há mais de 30 anos. Marlene, fala um pouquinho para nós, em que ano que você foi para Londres? Eu fui para Londres em 2002. Em 2002, conta para nós um pouquinho, agora você pode ficar bem à vontade, para contar para nós como é que foi a sua chegada em Londres, como é que foi o seu contato com o movimento espírita. Eu cheguei em Londres, a minha proposta de ir para Londres foi para ficar lá 1 ano, no máximo 1 ano e meio, para que meus filhos menores estudassem o inglês, e eu procurei uma casa espírita. E eu tive uma certa decepção, porque naquela época não existia assim, trabalho mediúnico, não existia tratamentos espirituais, e foi difícil entrar numa casa. Eu levei mais ou menos 1 ano para poder entrar numa casa que fazia tipo o evangelho no lar aos domingos e não recebia o público. E me integrei na casa, e ela foi crescendo. Eu pedi muito para o dirigente na época, uma pessoa muito especial, que a gente precisava ampliar, precisava dar passe, e ele me perguntou: tu faz o cursinho? Senti um frio no estômago, não nego a todos. Eu digo, faço. Nisso chegou uma outra companheira, também do sul do país, eu sou do Rio Grande, e ela de Santa Catarina. E a gente fez o primeiro curso de passe. A minha filha, que foi junto comigo, foi criada dentro do Espiritismo, já era uma evangelizadora desde os 11 anos, e começou a evangelizar e o centro começou a crescer. Aí eu fiquei doente, houve umas coisas não muito sérias, muito legais no sentido, e eu aproveitei um infarto que eu tive para me afastar, para não causar problemas no movimento. E as colegas que estudavam comigo me ligaram: Marlene, posso fazer o evangelho na tua casa? Pode.
1, 2, 10, 12 pessoas, e se formou um grupo que, a princípio, quando nós estávamos estudando o livro A Caminho da Luz, a gente decidiu colocar este nome, porque a gente estava procurando esta luz bendita, né, do nosso Mestre Jesus, e Emmanuel retrata nesse livro toda a evolução do planeta Terra até a atualidade. E aí, depois de alguns anos, Marlene tem que abrir um centro. Não, não sou dirigente. Alguém de vocês que se candidato. Aí a pressão foi muito grande, eu frequentava naquele tempo, ajudava muito a Federação Espírita Britânica, a BUS. E um dia aconteceu do nosso amado Bezerra chegar na minha frente e dizer: filha, vamos dividir o pouco que a gente sabe. Até hoje eu fico assim preocupada, porque quem sou eu para ser dirigente de um grupo? Mas a coisa foi crescendo e depois de um ano eu não falava para ninguém que o Bezerra dizia essas palavras para mim. E um dia na federação a diretora disse: Marlene, eu senti a presença de um espírito superior aqui. Eu comecei a chorar, porque eu ainda tinha dúvida que era verdade aquilo. Aí eu digo: como que eu vou fazer? Porque Londres é muito difícil, a Inglaterra, a Europa de um modo geral, é tudo muito caro. Como eu vou pagar um aluguel se eu era uma pessoa que fazia cabelo nas residências? Aí a Elza disse para mim assim: eu te ajudo a pagar 2 horas. O cerco se fechou e eu decidi, digo, seja o que Deus quiser e o que o Bezerra me ajude. Abrimos, nunca precisei tirar um tostão do meu bolso. Bezerra colocava pessoas que faziam um lanche e deixavam o troco. Desde o primeiro dia começou a frequentar 12 pessoas. No dia da inauguração tinha 12 trabalhadores, um casal de palestrantes e a Elza, seríamos 15. Na semana seguinte, 18, na outra semana, 20, e assim foi crescendo o nosso grupo amado Bezerra de Menezes. Marlene, é interessante o seu relato, e às vezes a gente vai ouvindo o seu testemunho, mas às vezes é importante entrar em algum tópico mais específico. Não é só a questão do aluguel ser muito caro, é a questão de que há uma diferença enorme, porque o Brasil, muitas casas espíritas é de um prédio alugado, ou seja, a gente aluga por todo o período de 1 ano, 2 anos, não é? Eu queria que você contasse com minúcias como é que funciona um aluguel para você ter uma reunião espírita em Londres. Em primeiro lugar, não é em todos os estabelecimentos que nós podemos fazer as nossas reuniões, porque como o espiritismo agora que está sendo mais divulgado na Europa, principalmente em Londres, a dificuldade é vamos alugar o espaço. Ah, tá, tudo bem, quanto custa? X libras. O que vocês vão fazer com esse espaço? Nós somos uma sociedade espírita kardecista. Aí, o que é isso? Aí tu tem que dar toda uma explicação para os ingleses e a maioria diz: não, nós não queremos. Mas a gente insiste, porque procuramos um local, pagamos caro, muitas vezes a gente alugava o local para reuniões públicas. Aí, de repente, uma ocasião aconteceu que um senhor, ele trabalhava era diretor de uma faculdade no bairro Elefante Castle. E ele nos assistiu, chegou para nós e disse: eu vou conceder para vocês um andar da faculdade para vocês fazerem as reuniões. Maravilha. De graça, gente. Um inglês que nunca tinha visto falar do espiritismo. Ele entrou na sala, quando nós entramos para conversar com ele disse assim, como se uma onda de paz tivesse entrado na sala. Nós ficamos 3 anos
foi quando a gente conseguiu guardar um dinheirinho, porque a faculdade entrou em falência. Tudo que é bom, que facilita, que ajuda as pessoas, tem um tempo limitado, né? Porque é uma prova. E saímos de lá e procuramos o outro aluguel. E aí era muito caro, muito caro. Mas nós fomos abraçados pela espiritualidade maior e pelos brasileiros que viviam e que vivem em Londres. Porque em Londres, quem vai para lá vai para trabalhar e ganhar um dinheiro para melhorar a sua vida, mas sofre de um mal muito sério, que é a solidão, longe da família. E dentro da casa espírita eles encontram amigos e se suprem. Então, assim, nesses 17 anos que eu estou em Londres, muitos trabalhadores voltaram para o Brasil e continuam se dedicando à obra de amor e caridade que é a doutrina espírita. A doutrina dos espíritos, sem dogmas, com amor no coração, com benevolência, com caridade. E estamos continuando nesse trabalho. Agora recebemos o convite dessa casa maravilhosa que o Sérgio e o André Luiz, que foi um encontro de almas, e eu agradeço muito, Sérgio, pelo convite e por conhecer a casa de vocês. Marlene, é interessante, não é? Nós estamos aqui quase partindo para o final do primeiro bloco. Eu gostaria que você falasse agora no finalzinho, porque o aluguel é feito por hora. E quantos dias na semana vocês alugam esse espaço? Por enquanto, nós alugamos 2 vezes por semana, porque nós estamos num centro comunitário. Todo o bairro tem um prédio que atende a comunidade. Então, nós ficamos, Bezerra de Menezes, a espiritualidade, assim, nós alugamos por 2 horas nas sextas-feiras e nós ficamos quase 3 horas e meia, quase 4, sem custo maior. E nas segundas-feiras também, e nós pagamos anualmente. Tu paga o ano inteiro e fica tranquila. E com isso a gente vai tentando economizar para um dia poder dar uma entrada num prédio para a gente ter mais dias de trabalho. Nós vamos então encerrando esse primeiro bloco do programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Que alegria ter a sua companhia, a sua audiência. Não sai daí não, estamos entrevistando uma irmã querida, presidente do Bezerra de Menezes de Londres, a nossa querida Marlene Marques. Já retornaremos. Queridos amigos, eu não disse, é um intervalo muito rápido. Já retornamos com o programa ABC do Espiritismo, pela TV Mundo Maior. A nossa entrevistada hoje, eu diria ser uma amiga. Eu falo sempre que quando nós vamos para a Europa, a gente conhece muitas pessoas, tem muitas amizades, mas temos muitos amigos, mas desse grupo de amigos tem alguns amigos que são especial. Essa irmã é muito especial para nós. É a nossa querida irmã, presidente do Bezerra de Menezes, Marlene Marques. E ela está falando para nós um pouquinho das dificuldades. Você que assistiu o primeiro bloco vai se lembrar que eles alugam um espaço em Londres 2 vezes por semana, por 2 horas e paga uma fortuna. Muitos podem estar se perguntando assim, e o restante do tempo, o que faz esses lugares? São alugados para outras pessoas. Fazem festas, fazem outras religiões também alugam, fazem uma série de coisas. Imagine você o trabalho que a espiritualidade tem para preparar esse ambiente nas 2 horas e manter todo o trabalho espiritual nesse lugar. Marlene, é difícil. É bem difícil. A espiritualidade chega bem antes do início dos trabalhos, e quando nós chegamos, que os nossos trabalhos começam às 7 horas, às 19 horas, no caso.
Nós chegamos 15 para 6, para organizar as cadeiras, para pôr o painel, para poder passar, né, os tapes. Mas a espiritualidade está ali. E isso é muito gratificante, porque parece assim, todo aquele afã de colocar as coisas no lugar, quando a gente senta, que vai começar, parece que a espiritualidade nos pega no colo. E isso é maravilhoso, é emocionante. É verdade. Marlene, eu queria que você retratasse esse programa ABC do Espiritismo. Eu sempre faço com o nosso querido André Luiz. É um filho querido e, ao mesmo tempo, um grande amigo que participa conosco nas nossas atividades. É interessante, e você já abordou isso nessa semana, como é que você encontrou, como é que foi o encontro seu com André Luiz em Londres? Eu peço desculpa já antecipado, porque quando eu falo desta casa que o Sérgio trabalha e do André, eu me emociono. Quando o André eu conheci, eu o vi pela primeira vez, foi um encontro de almas. O André não é um estranho na minha vida e nem para o grupo espírita. O nosso abraço foi um abraço de saudade, de respeito e de um amor fraternal que poucas vezes a gente sente na vida. E porque a doutrina nos ensina ao amor, à fraternidade. Mas quando eu conheci esta família, que é o André Luiz, meu doce e querido filho, eu digo para a Soraya, 50% teu, 50% meu. O Sérgio e a Soraya, e vim conhecer pessoalmente, nesta vez que eu vim ao Brasil, o Centro Espírita e o trabalho que eles fazem. Uma pessoa chega chorando na casa ou triste e sai sorrindo, somos nós que ganhamos, porque a gente conseguiu levar os seus corações. E o André junto comigo, e lá quando ele chega no Bezerra, é uma festa, é um filho que retorna, como o Sérgio, é um prazer enorme. A casa fica lotadinha de pessoas, a comunidade brasileira lá é bem grande, e nós esperamos ansiosamente, agora no final do ano, o Sérgio vai fazer uma palestra, duas no Bezerra e em outros centros espíritas, depois ele vai para Portugal. Quando ele estiver em Londres, eu vou fazer companhia para eles. E estou com vontade de segui-lo a Portugal, porque eu quero também ter um relacionamento maior com esse povo tão amado da onde nós provemos, né? Marlene, que bacana. A gente sabe que o Chico sempre falava isso da questão dos reencontros, né? Eu me lembro que uma vez o Toninho de Pádua, de Itatiba, que é com quem nós íamos nas caravanas lá para o Chico, e o Toninho uma vez perguntou ao Chico, Chico, é interessante, a gente vai encontrando um ou outro e vai tendo uma familiaridade. O que é isso, Chico? E o Chico deu uma resposta muito interessante. Ele diz assim, olha, todos estávamos no mundo espiritual planejando essa existência. Mas não era só isso, não, tinha muito mais gente. E as pessoas então vão se reencontrando, que é exatamente as pessoas que estavam nessa programação, e cada um foi colocado num lugar para que as pessoas possam trabalhar com o mesmo ideal naquele planejamento que foi feito no mundo espiritual. O nosso irmão Toninho continua a perguntar para o nosso Chico, Chico, a nossa casa espírita tem se aproximado tanta gente, de uma afinidade tão grande. E o Chico então disse para ele assim, pois é, Toninho, há 200 anos atrás, vocês estavam todos reunidos na pátria espiritual, organizando a vinda para fundar esta casa espírita. Mas não era só isso, não. Era muito mais gente. É aqueles que vêm, mas o mundo oferece muito mais coisa e sai do movimento. Então, há 200 anos atrás, estavam reunidos para organizar essa organização. E arrematou o Chico falando uma coisa muito interessante no final. Chico diz assim, é por isso que Jesus, quando respondeu à indagação de Pedro, Pedro pergunta, Senhor, como é que nós iremos nos reconhecer ao longo do tempo? E Jesus diz, reconhecereis os meus discípulos, por muito, mas por muito mesmo se amarem. É isso mesmo, Marlene? Com certeza.
porque é tão maravilhoso quando chegam pessoas como, por exemplo, nós estamos falando do André, de ti, da tua esposa. É uma saudade, mas não aquela saudade que dói, que machuca. É a mesma saudade que a gente tem de Jesus, porque a gente estava lá, com certeza. Então aquele reencontro é um alimento para a nossa alma, porque tu está vendo uma pessoa que tu amou muito e que te amou com respeito, porque nós, humanos naturais e somos normais, a gente confunde o amor. O amor é fraternidade, é caridade, é estar bem, é estar feliz com as pessoas. Então, quando as pessoas chegam no Bezerra de Menezes, a maioria é brasileiro, mas o mais gratificante é quando chega um inglês que não entende a língua portuguesa, que chega e existe aquele contato do olhar, do abraço, e eles fazem o tratamento, eles acompanham, compram os livros em inglês, aí ficam naquela expectativa, tem tal livro em inglês? Tem aquele outro? Tem, e vão estudando. E aí, esses ingleses maravilhosos, eles se encontram com a espiritualidade maior e depois se tornam trabalhadores da casa espírita. Que interessante, Margarida. Dando continuidade nessa colocação que você está fazendo para nós, exatamente vem uma pergunta que eu tenho certeza que o nosso telespectador está questionando. A gente sabe que tem aquele livro de Humberto de Campos, ditado por ele ao nosso querido Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós sabemos que a Europa, tirando Portugal e tirando uma parte da Espanha, todo o movimento é idealizado por brasileiros. E, logicamente, nós percebemos que a grande quantidade de pessoas nas casas espíritas são os brasileiros. E há uma preocupação muito grande em trazer os nativos, que são, no caso da Inglaterra, os ingleses. Marlene, qual é a maior dificuldade que você percebe de ter os ingleses dentro da casa espírita? Seria o materialismo? Seria o materialismo, sim. Mas porque eles têm uma crença que eu, sinceramente, eu até hoje não compreendi. Alguns até acreditam em Deus, que a vida continua, que não existe a morte, só a morte do corpo, mas eles querem fenômenos. Quando eles chegam na casa espírita, eles já querem ir para uma mesa mediúnica e escutar o que os espíritos estão querendo, por amor ou por ódio. O que acontece? Quando é por amor, eles são envolvidos pela própria espiritualidade e eles compreendem. Mas, quando o inglês chega e ele fica porque ele sente energia, a primeira coisa que eles dizem, eu não entendo a palavra, mas eu entendo a sonoridade e o amor que é emitido, e eu quero ficar. Então, eu sempre digo o seguinte, que o espiritismo vai ser implantado na Europa através das crianças, da evangelização que é fundamental na casa espírita. Eu também tenho dito isso, sabe, Marlene? Porque às vezes a gente pensa que vai se entrar pela espiritualidade e medicina, que eu acho que não vai se avançar por esse caminho, porque na hora que tiver que ir para o movimento espírita vai ver que nós não temos nada daquilo no campo científico para oferecer às pessoas, e que eu também consigo ver na Europa, nos países que a gente teve a oportunidade de conhecer, exatamente essa questão que você aborda, e é o que eu tenho dito para os brasileiros que lá estão. Vamos fazer um trabalho maciço com as crianças que geralmente são filhos de brasileiros com inglês ou vice-versa, para que eles possam daí, para o futuro, ter mais consistência. É isso mesmo, Marlene? É exatamente isso, porque os brasileiros, os filhos de brasileiros que vão para a escola e fazem amizade com os nativos, com os ingleses. Que aconteceu isso quando a minha filha era evangelizadora.
As crianças de 10, 11 anos têm os coleguinhas, as amiguinhas, e aí começaram a convidar os ingleses para ir para a escolinha. Então, as atividades infantis, o conhecimento do evangelho, e daqui um pouco, assim, eram 6 ou 7 brasileirinhos, e já tinham 6 ou 7 ou 8 inglesinhos que não faltavam. E começaram a falar para os seus pais. Alguns pais foram, se colocam um tradutor do lado deles, e eles começavam a frequentar. Então, é só por aí. E a gente está fazendo um esforço. Eu agradeço muito a oportunidade de estar nessa TV ABC, né? Com esse amigo tão querido ao nosso coração. Que a paz de Jesus fique com todos. Muito obrigada. Queridos amigos, vamos encerrar o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Um abraço no seu coração e até a semana que vem, se Deus permitir. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.